Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... O LD Dados me perguntou: é possível usar o transistor NPN para aliviar a corrente no 7805? A resposta é sim, mas não é a melhor maneira. E é isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Como reforçar a corrente no 7805 e família. Vamos lá? Essa é a forma normal de ligar o 7805. O chip, os capacitores, que você já sabe, não podem ser negligenciados e nada mais. Muito simples. Você já viu isso centenas de vezes. Mas a corrente máxima é 1 ampere e tem que colocar dissipador. Mas sim, dá para aumentar a corrente. Uma possibilidade é usar o transistor NPN como na figura. Esse é um reforçador que funciona bem, mas note, a tensão do regulador aparece na saída menos o 0,7 da junção do transistor reforçador, que pode ser um tipo 41 para correntes até 6 amperes. Então, o datasheet sugere o circuito da figura. Nesse caso, eu peguei do datasheet da Fairchild. A diferença fundamental nesse circuito é que o transistor é colocado antes do regulador. A tensão do regulador está em paralelo com a saída, a carga. Então, a tensão na saída é exatamente a tensão do regulador. Fantástico esse circuito. É claro que o transistor do tipo PNP, um tipo 42 já está bom. É o par complementar do tipo 41. O funcionamento desse circuito é muito interessante. A corrente na carga vai ser dividida. Parte passa pelo transistor de potência e parte continua passando pelo regulador. Uma parte bem menor, é claro. O fabricante até inclui a equação da corrente de saída. I/O, corrente de output. Note que a equação inclui o beta do transistor Q1. Para os transistores de potência, é comum um beta ao redor de 10. Então, vou usar nessa equação o beta igual a 10. Está muito bom. Essa equação expressa a corrente no nó de saída. É simplesmente a corrente que vem do regulador mais a corrente que vem do coletor de Q1. Essa corrente do coletor é igual à corrente de base multiplicada pelo beta. E a corrente de base é a corrente do regulador menos a corrente que vem de R1. Note o sentido das correntes. Como esse transistor é do tipo PNP, o sentido da corrente de base é o de somar com a corrente que vem de R1. Cuidado! O transistor PNP pode enganar muita gente. E a corrente na resistência R1 é fácil de determinar. É só aplicar a lei de Ohm. É a tensão VBE dividido pela resistência R1. Claro que você sabe por que é VBE. A resistência R1 está em paralelo com a junção base-emissor Q1. Viu? Você conseguiu entender tudo? Claro! Você segue o professor Bairros. E se você precisar aplicar essa equação, você terá que dizer a corrente do regulador, aquele I-reg. Uma sugestão prática é fazer a corrente do regulador igual à corrente máxima na carga, dividido pelo beta do transistor. Não sabendo o ganho, chute 10. Está muito bom. Esse professor Bairros sempre simplificando as coisas. Vamos fazer uma aplicação prática dessa equação projetando um circuito para o 7805 para uma corrente de 5 amperes na carga. Tá bom, não é mesmo? Então, vamos ter na carga 5 volts, 5 amperes, par de 5, bingo! Se usar o transistor tipo 42, que é um transistor para 6 amperes, e ganho 10, falta só calcular a resistência R1. Veja então como fazer isso. A corrente do regulador vai ser 0,5 amperes, quando a corrente na carga for 5 amperes. Olha a regrinha visto antes. Olhando para o nó de saída, note que interessante, a corrente no transistor será de 4,5 amperes. Olha o nó na saída. Nesse circuito, o transistor divide a corrente com o regulador. Todo mundo sai ganhando. Veja que interessante. Agora observe as correntes na entrada do regulador, na base de Q1 e saída de R1. A corrente que sai do regulador é praticamente a corrente que entra. Então, a corrente na resistência R1 será a corrente do regulador menos a corrente da base do transistor. Aqui tem que prestar atenção. Esse é um transistor PNP, então a corrente circula do emissor para a base.
A corrente do regulador será a soma da corrente da base mais a corrente de R1. Por isso, a corrente de R1 é a corrente do regulador menos a corrente de base. Isso mesmo, o transistor PNP é diferente e pode dar muitas rasteiras nos desapercebidos. Claro que isso não vale para os seguidores do canal do Professor Bairros. A corrente na base de Q1 é a corrente de coletor de Q1 dividido pelo beta, que vou considerar igual a 10, valor típico para transistores de potência. Observe, bem menor que os transistores amplificadores, como os BCs da vida. Nesse caso, fica 4,5 amperes da corrente de coletor dividido por 10, ou beta. Isso dá 0,45 amperes. Essa é a corrente na base de Q1. A corrente em R1 é simplesmente a corrente do regulador menos a corrente da base. Sobra o quê? 0,05 amperes. Simples assim. Sabendo a corrente na resistência R1, fica fácil calcular essa resistência. A tensão nessa resistência todo mundo sabe. A tensão é igual a 0,7 volts. A resistência está em paralelo com a junção base-emissor de Q1. Calculando R1, é igual a 14 ohm. Mas não era mais fácil usar a equação? Sim, claro, mas não teria tantas emoções. Mas, olhando com atenção aquela equação da resistência R1, fica difícil interpretar a corrente IQ1. Acho que quer dizer a corrente quiescente do regulador, que para o 7805 fica ao redor de 5 mA. Essa equação é bem mais simples do que o raciocínio que eu fiz. Aqui o datasheet simplificou mais do que o professor Bairros. Então, só por birra, vou simplificar a equação simplificada do datasheet. Como essa corrente quiescente do regulador é muito menor do que a corrente do regulador, então pode ser desconsiderada, simplificada. Nesse caso, essa equação considera que toda corrente que vem de R1 vai para o regulador. Isso pode ser feito se a corrente de base for muito menor do que a corrente do regulador. Isso é, se o ganho do transistor de potência for alto, tipo maior do que 50. Se calcular a resistência R1 dessa forma, o valor cai muito. Fica 0,7 volts dividido por 0,5 amperes, vai para 1,4 ohm. Essa é uma forma bem simples de calcular R1 e, por incrível que pareça, também funciona bem. Esse circuito tem o defeito de queimar o transistor se um curto for feito na saída. Então, para tornar o circuito mais seguro ainda, monte o circuito da figura, que tem Q2 para limitar a corrente. Agora sim, o circuito ficou completo, uma beleza. O valor da resistência shunt é a conhecida equação VBE sobre a corrente de curto-circuito. A resistência shunt terá um valor bem pequeno, então deverá ser construída com um fio resistivo, como mostra a figura. Agora sim, esse é um circuito perfeito. O 7805 mantém a tensão constante na saída, o transistor Q1 reforça a corrente e o transistor Q2 protege tudo contra os curtos-circuitos que certamente vocês vão fazer na saída. Conclusão. Você viu nesse tutorial como fazer um reforçador simples para o 7805, mas pode ser usado para qualquer regulador dessa família. Muito prático. Em breve eu vou montar esse circuito. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!